Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes de mercado, empreendedores, enfim, aquelas pessoas que vão colocando os tijolinhos para construir esse mercado financeiro brasileiro. E hoje nós vamos falar com alguém que tem um assunto aqui que vocês sabem que eu gosto muito. Eu não vou nem me alongar muito na apresentação. Nós vamos falar hoje de Venture Capital, vamos falar hoje sobre M&A, vamos falar hoje com o representante da BZCP Advogados. Vamos falar hoje com o Pedro. Um grande prazer recebê-lo aqui, sócio da BZCP Advogados. Vamos falar hoje sobre esses assuntos que são tão encantadores. A gente já estava começando aqui na pré-gravação, não é isso? Felipe, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, parabéns pelo seu trabalho, espetacular. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre M&A e Venture Capital. Vou começar falando um pouco sobre Venture Capital, que é um assunto bacana e que faz um tempo que a gente não discute aqui. A gente sabe, inclusive, que tem um cenário de juros globais que vai contra aquela onda de investir no VC Spray and Pray. Como está o mercado de VC aqui no Brasil hoje? Ainda tem coisas saindo? E onde são os pontos de atenção? Boa. Vamos lá, eu acho que para responder essa pergunta a gente tem que dar um passo atrás. Tem que voltar para aquilo que aconteceu em 2021, né? Em 2021, de fato, o mercado deu aquela aquecida brutal, né? A gente teve historicamente o maior número ou volume de investimento em Venture Capital. Foi um negócio com aquelas, inclusive aquelas, eu lembro que na época todo mundo perguntava quando a gente, enfim, ou dava entrevista, ou vinham os clientes, né, falarem com a gente, vem cá, as valuations estão muito altas, né? Então um negócio, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Está de fato tudo, existe uma bolha? Aí a resposta sempre era, olha, depende de qual companhia, né? Para algumas tá, para outras não. Mas, de fato, o que aconteceu em 22, você teve uma queda brutal também do investimento em Venture Capital, apesar de os fundos todos, e essa continua sendo uma verdade, eles ainda terem muito dry powder. Então, eles levantaram muito capital durante 21 e até meio de 22, eles estão com bastante dinheiro para investir, mas o que aconteceu de 22 e até 23, eu falo até, vamos dizer, outubro, novembro do ano passado, você tinha ainda uma certa, um desequilíbrio entre o que o fundador esperava de valuation e que os investidores estavam dispostos a pagar até pela correção dos fundos, das empresas públicas, né, das cotações públicas, para você fazer a comparação entre os múltiplos e o que você está disposto a pagar. E aquilo que o investidor, ou que o fundador, na verdade, ele esperava. Então, você teve aí um período, que eu acho que foi um período de desaceleração no investimento de VC no final do ano passado, ou durante o ano todo, e a partir de outubro, e eu acho que a gente, como escritório de advocacia que trabalha muito em Venture Capital, a gente está bem próximo da ponta dos investimentos potenciais, né? Então, a primeira coisa que a gente repara não são tanto os investimentos que acabam sendo consumados, mas a gente vê muito, chegou o term sheet. Então são os clientes e os próprios fundos, os clientes, as startups, né, os fundadores, nos procurando para falar, olha, a gente conseguiu, depois de um longo período de seca, depois de um longo período em que o mote virou no mundo de Venture Capital, cash is king, né? Então você tem que preserva o caixa, porque você não sabe quando que vai ser o teu próximo movimento, o próximo momento de levantar dinheiro. Então, outubro do ano passado para cá, a gente notou, sim, um aumento dos term sheets chegando, tanto para late stage, quanto para early stage. Na verdade, ele se manteve relativamente estável, tá? Mas, de fato, existia, sim, uma briga ainda entre o que era a expectativa do fundador e a expectativa do investidor. E os termos das rodadas também foram mudando, e a gente teve que se adequar, o fundador, a startup teve que se adequar a pedidos, vamos dizer, um pouco mais duros dos investidores, né? Porque aí você mudou a lógica de 21. 21 era
todo mundo queria investir. Então, as boas startups levantavam a mão. A gente teve alguns clientes que o cara conseguiu levantar no PowerPoint, sem brincadeira, um mês, 3 semanas. Não, vou levantar, pumba, um monte de gente querendo investir. E a partir dali, não. A partir dali, e hoje em dia, para responder sua pergunta de forma mais objetiva, existe uma preocupação muito grande em late stage com profitability, né? Você ser lucrativo, a startup ser lucrativa e você ter uma capacidade de gerar caixa. Que era uma preocupação que não existia muito em 21. A preocupação ali era vamos expandir, vamos pegar mercado e eu vou investir aqui na ideia, no fundador, que continua sendo uma verdade, mas não existia tanto essa preocupação que existe hoje sobre o quanto você consegue ser lucrativo, o quanto você consegue justificar, até nos parâmetros mais usuais, você consegue justificar esse valuation que eu estou atribuindo a você. Então, late stage voltando, early stage continua relativamente o que era, né? Mas e o spread and trade depende um pouco, pelo menos o que a gente vê, depende um pouco do tipo de fundo que está olhando para a startup. Você tem fundos que são de fato spread and trade, tem aqueles outros fundos mesmo de early stage que investem em menos startups, mas com um olhar mais detalhado, né? Mais detalhista. Então ele fala, não vou colocar tanto dinheiro em 100 startups achando que 8 vão funcionar. Então depende do perfil do fundo. Agora, você comentou de ter negócios mais... cláusulas mais duras do lado do fundo. O que trouxe de novidade a esse mercado? Você tem, talvez a grande novidade que, vou dizer por sorte, acabou não sendo algo que foi acolhido pelo mercado, até porque os próprios fundadores deram um pushback, foi o liquidation preference, que é aquela preferência na liquidação da companhia de mais de uma vez, que é essencialmente o retorno mínimo que o investidor exige para aportar o capital. Numa hipótese de um evento de saída, um M&A, IPO ou qualquer desses eventos que tem uma reorganização societária, etc., o que essa regra fala é que o investidor ele vai ser o primeiro vamos dizer, na pirâmide, ele vai ser o primeiro a receber o dinheiro de volta. Então, se ele coloca 50 e o preço pago pela startup é de 60 por 100%, só que o investidor comprou 20%, ele tem obrigatoriamente que receber os 50 de volta e os outros 10 ficam para todos os outros acionistas, inclusive os fundadores. E o que aconteceu durante esse período em que se tornou mais difícil levantar ou captar dinheiro, a gente viu muito, especialmente em startups que estavam um pouco mais com caixa mais estressado, o que precisavam efetivamente levantar o dinheiro, o investidor fala, tá bom, eu coloco o dinheiro em você, eu invisto. Vamos primeiro discutir valuation. E além disso, quando acontecer um evento de liquidez, eu não vou receber uma vez, eu vou receber 2. Então eu vou colocar 50 e os primeiros 100 são meus. E você fica com o resto. A sorte é que acho que os fundadores todos entenderam, algumas vezes sim isso aconteceu, mas a regra hoje, e a gente deve ter feito nos últimos 3 anos no escritório, mais de 300 rodadas, então a gente sabe mais ou menos como é que os termos se eles foram ou não sendo acolhidos pela prática, né, pelo mercado. Então o múltiplo no liquidation preference, ele tendeu a permanecer uma vez, que é ótimo. Aí, aonde que vários desses fundos, o que mais que eles exigiram? Eles exigiram, em alguns deles, mais controle, que é algo que você não via muito e não costuma ver muito, porque, de fato, né, o investidor, ele investe no fundador. Fala, cara, eu confio em você, você vai tocando aqui. Então, o número ou os pedidos de algum tipo de governança para o investidor, eles foram se tornando um pouco mais duros para a própria startup. Então, direitos de veto, eu quero olhar mais, participar mais para ter certeza que você não está usando caixa da forma errada. Mas, de novo, agora eu acho que as coisas começaram a voltar um pouco
para o estágio que elas eram antes. Está havendo naturalmente um equilíbrio, então a gente não está nem tanto como estávamos em 21, mas também esse equilíbrio do lado de lá, mais pró-investidor, também tende a se reequacionar para ser uma coisa mais equilibrada. Tem um ponto aí quando a gente começa a construir as exigências que o fundo tem que ter na cabeça, que se as exigências forem muitas, ele não consegue dar saída depois também. Perfeito. Se você começa a pedir percentual muito alto do equity, inclusive, você tem que tomar cuidado para não podar tanto o empreendedor que ele não consiga mais fazer o que levou ele até ali. Perfeito. Quer dizer, e por isso que se você conversa com vários gestores de fundos de VC, ele fala, especialmente, eu não diria que especialmente, mas early stage, late stage, também ele fala, estou investindo no fundador. Esse cara é um cara que eu fiz a minha due diligence do fundador e ele é brilhante, ele consegue enxergar coisas que eu, até por não estar na execução, não consigo, então eu vou investir nele. No momento em que você impõe amarras, até porque é um ambiente de inovação, né? Se você fala, não, você não pode pivotar. Não pode votar porque eu investi nisso. Você acaba não permitindo, como você disse, que o cara, enfim, tenha liberdade para descobrir outros caminhos. E algo que é interessante, que no VC, isso é muito diferente de private equity, por exemplo, a ideia ou a trajetória de uma startup é que você faça alguns rounds. Né? Você vai levantando dinheiro, vai fazendo rounds até que você tenha a sua saída. O que é muito interessante de os fundadores e alguns fundos early stage, especialmente os que não são fundos de VC, e a gente pode até falar mais sobre isso, mas são aqueles fundos de anjos ou family office, a gente teve muito isso em 21, 22. São fundos que falam, pô, acho muito legal esse negócio de venture capital, eu estou aqui montando um portfólio, e eu vou investir e vou usar a mesma lógica que eu uso para aqueles meus investimentos de private equity. É outra coisa, é outro bicho, né? E se você cria um veto na série A, o que vai acontecer é o cara da série B, ele vai falar assim, mas peraí, eu estou colocando mais dinheiro. Estou falando que o valuation é maior. Tudo bem que o meu risco talvez não seja tão grande quanto o risco, né, do cara do série A. Mas ainda é arriscado. E esse cara vai ter mais direito que eu? Não vai. Então, o problema de você ter vários vetos e você ter algumas questões ou alguns elementos em uma rodada que não são necessariamente mercado é ruim porque eles vão ser replicados para a próxima. E aí você cria uma startup em que todo mundo, cada investidor líder de uma rodada, tem veto. Ou pode dizer não. E aí o fundador não faz mais nada. Então você tem que trabalhar como alterar essa governança ao longo do tempo. Para que você poder reverter esse efeito que muitas vezes pode ser nocivo. E vem a negociação dos próprios fundos de rodadas anteriores com o resto do mercado e conhecer quem vai ser o próximo investidor também. Perfeito. E aí ter o alinhamento, na hora de pensar essas cláusulas, pensar também no seu próximo colega, em que o mercado pode demandar para melhorar o seu próprio valuation. Né? Exatamente isso. Perfeita, a tua colocação é perfeita. E no limite, se você parar para pensar, as cláusulas que regem a governança, ou que até os direitos políticos e patrimoniais dos investidores com a startup, você tem que, no limite, pensar como é que vai ser a saída. Porque o que aconteceu muitas vezes, e muitas vezes ao longo desses últimos anos, é que você via startups que não conseguiam levantar dinheiro, não conseguiam captar, até porque estava muito escasso o capital, e então não tinham nenhuma outra solução que não ou fechar ou vender. E aí a gente vai para a perna do M&A. Até porque no Brasil, e talvez de todas as grandes evoluções legislativas que a gente ainda prescinde, né, que a gente precisaria ter no Brasil e não tem, é algo que diga, cara, não dá certo, tudo bem, é uma experiência pela qual você vai passar e é bom para o mercado. É bom para o ambiente de negócios, é bom para o ecossistema. Hoje a legislação é tal que ninguém quebra, né? Você não tem quebra, não tem a falência é mal visto. Então, se o cara faliu, ele vira um pária.
muito diferente dos Estados Unidos, muito diferente da lógica, de fato, de empreendedorismo. Então, esse é um negócio que precisaria mudar. Agora, como você não consegue ir para um caminho de falência, qual que é a única solução? M&A. E aí você vai para um M&A em que você tem um Series A, um Series B e um Series C. Os 3 caras colocaram, exemplo hipotético, 300 milhões. A companhia, numa saída assim, os caras conseguiram o máximo que eles podiam, vale 250. O fundador, para vender para um novo comprador, o novo comprador fala, olha, eu só compro se você ficar. Natural. Você vai tocar 2, 3 anos aqui e vai ficar. E o fundador fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Eu trabalhei 8 anos aqui, eu não consegui, não vou receber nenhum dinheiro de volta, e você quer que eu fique 3 anos? Tem um certo desequilíbrio, né? Então, várias vezes o que tinha que acontecer era uma negociação para que o fundador recebesse alguma coisa, que é o chamado management carve-out. Você vai pegar uma parte do dinheiro e dar para o cara. Essa é uma verdade. A outra verdade também é que, sob a ótica do fundo, você fala, mas peraí, quando eu investi em você, eu coloquei um caminhão de dinheiro e o que a gente combinou era que eu receberia de volta. Por que você está mudando a regra do jogo agora? Então você cria um desalinhamento dentro da própria startup, que é como é que a gente faz para... Qual que é a saída? Né? Como é que a gente faz resolver esse problema aqui? Então aí começam as negociações internas, como é que você vai, quem vai receber um pouco mais, quem vai receber um pouco menos. Será que em alguns casos vale a pena você abrir mão do liquidation preference? Às vezes não, às vezes sim, depende do fundador, depende do fundo. Então é um problema divertido. O empreendedor brasileiro amadureceu nos últimos anos para o investimento dos fundos de VC? Eu acho que sim. Eu acho que sim, e por alguns motivos. Você hoje tem muito mais empreendedor serial do que você tinha há 10 anos, né? Então você já teve ciclos, já teve 1, 2 ciclos de startups que deram certo, e esses caras estão voltando ao mercado. Então, por exemplo, eu trabalhei e era o advogado da 99, grande Paulo Veras, no momento da saída para a Didi. Então, foi o primeiro unicórnio brasileiro, o primeiro deal de $1 bilhão no mercado. E eu lembro que a 99 acabou virando um celeiro de fundadores, porque todo mundo que estava na 99 no momento da venda, eles acabaram saindo e foram fundando outras startups, né? Então, o André da Alice é um exemplo, junto com o Matheus. Então, assim, você tinha esses caras que já tinham passado por aquele ciclo, entenderam como funcionava o VC e agora estão partindo para um segundo ciclo. E aí, naturalmente, a lógica, ou como se pensa em VC, ela foi se espalhando, né? Porque esses caras ensinam outros caras, que ensinam outros caras. E também tem um outro elemento importante, e isso todos os caras de fundos falam. Virou sexy ser empreendedor no Brasil depois de 2005, 2010, 2015, que era um negócio que todo mundo ia para banco, né? Se formava ali todo mundo ia para banco. E agora não, agora é um negócio legal, porque você fala, tem propósito, vou construir um negócio que eu realmente acho que vai mudar. Não que para banco não tem e não mude, tem, tá? Dentro isso. Mas você tem mais pessoas indo para a aventura, o desafio de empreender do que você tinha antigamente. E isso, obviamente, exige que você esteja mais familiarizado com o mundo de venture capital e os termos. A gente teve uma escola, né, o Vale do Silício teve essa proximidade entre a academia, as instituições financeiras e os empreendedores que fomentou aquela região. Aqui no Brasil, como o ecossistema se molda? O brasileiro tem um negócio de ser um empreendedor, muitas vezes tinha, né? Em volume ainda existe muito um empreendedor que é empreendedor por necessidade. Ele já fazia algo e aí ele transforma esse algo que ele fazia numa empresa. Mas isso também dá uma característica de ser um empreendedor muito centralizador e self-made man. Então, ele
tem esse negócio de o negócio ser dele, aí isso reflete nas empresas de bolsa, Perfeito. que tem um percentual de controle muito maior na mão das famílias fundadoras, etc. E como isso se reflete no VC? Como essa característica do empreendedor se reflete, por exemplo, nas negociações de share em cada rodada? Uhum. Isso aparece ou a força do padrão americano se sobrepõe? Eu acho que é mais o segundo do que o primeiro, mas é uma excelente pergunta. Os fundos, se você parar para pensar que hoje, mesmo os fundos de early stage, eles são fundos que naturalmente eles estão pensando nas próximas rodadas, porque não adianta nada um fundo de early stage colocar lá $1 milhão, $2 milhões e falar assim, tá ótimo, resolvemos. Não. O cara o que ele está esperando é que a companhia ou que a startup, ela cresça o suficiente, que ela performe, que ela comprove o produto, encontre mercado, expanda a ponto de atrair um cara de um Series B, que vai colocar os seus 20 milhões, o cara do Series C que vai colocar 50, o cara do Series D que vai colocar 150, aí você abre o capital ou vende. Então, e como ainda no Brasil você tem os grandes investidores de série B e C, isso está mudando um pouco, você tem alguns fundos já tentando abocanhar esse mercado, que é algo que é relativamente recente. Os fundos de Series B e Series C, eles são fundos americanos, eles são fundos estrangeiros, você não tem muito como fugir do que esse fundo vai esperar. Porque a gente já teve algumas startups, eu tenho um cliente hoje, que ele tem, o cara que toca a startup, ele tem 25% da startup. E aí você tem outros investidores, outros sócios, que tem 75%. A hora que você vai bater na porta de um fundo de VC, o fundo de VC fala, não, tá tudo errado. Aqui, desse jeito não vai dar certo, porque eu preciso de skin in the game, eu preciso que os 3 caras estejam 100% atuando no negócio. Então, ou você muda o cap table, ou eu não sei se eu consigo investir. Ou você vai olhar para um outro investidor. Então, até por uma necessidade de você obter outras rodadas posteriores, você acaba tendo que, de certa forma, se moldar a essa expectativa ou que os fundos vão enxergar ou enxergam como seria o AAA, né? 3 fundadores, 2 ou 3 fundadores, cada um com 30%, você vai ser diluído 20% na primeira, aí você tem que criar Tem meio que uma regrinha, que obviamente vários dos casos não acontece, você tem startups super bem-sucedidas que tiveram um fundador, que tinham um fundador. E aí o cara vai procurar outros fundadores, outros executivos. Mas eu acho que, para responder a tua pergunta, existe sim as startups aqui se moldarem àquilo que seria uma expectativa pensando nas rodadas futuras, mais do que você ter uma startup jabuticaba, entendeu? Com regras de Brasil, que são mais raras. São mais raras mesmo nesse mundo de VC, é mais raro do que nessas companhias tradicionais, companhias abertas, em que o controle ainda não é mal visto. E muitas vezes tem muita gente que diz que muito pelo contrário, né? Sem controle, você não consegue tirar tudo que você poderia da companhia. E esse dinheiro de VC já está um pouco mais brasileiro ou é essencialmente fundo estrangeiro trazendo capital para o Brasil? Não, agora você já tem vários fundos que tem o sangue brasileiro. Então você tem, talvez, os maiores fundos de early stage estão aqui, né? Então você tem Monachi, você tem Kazek, que são fundos, até Iporanga, enfim, tem vários, né? Que tem um DNA brasileiro. E mesmo os fundos de late stage, aí você já começa um pouco, aí já não tanto, né? Porque aí você exige uma captação maior, um cheque maior. Então, você tem Tiger, que não investe tanto mais no Brasil, mas você tem River, você tem Warburg Pincus. E super importante, e eu acho que essa é uma diferença brutal com relação a 2010, 15 para agora, são os CVCs. Então, os CVCs, de fato, entraram no mercado com cheques que podem ser grandes para ocupar um espaço que era um espaço, antigamente, só dos fundos de VC. Então os caras, não, peraí, faz sentido eu investir em inovação, eu não consigo criar isso aqui organicamente, então deixa eu, de alguma forma, fazer uma parceria, alimentar esse cara, e aí tem outras discussões, né? Vale a pena você ter um estratégico no cap table?
Porque você, em tese... Mata os outros clientes. E outros clientes e mata o cara, potencialmente, o cara que vai investir. Você tem uma estratégia e coloca o dinheiro no Série A. Aí esse cara tá dando super certo. Aí tem uma discussão sobre, será que esse cara vai incentivar a startup a levantar um cheque de 50 milhões de dólares de um Series B, que seja um financeiro? O cara, não, mas peraí, será que não vale a pena eu já fazer uma oferta para comprar, já que tá dando certo? Né? Então aí tem essa discussão que vários dos nossos clientes eles vêm nos perguntar. Porque uma coisa que é super legal no escritório é que a gente não quer ser só, não é a nossa função exclusivamente escrever, draftar os documentos. O que a gente quer é servir meio que de conciliere para os clientes. E é muito legal, no fundo, o mundo de startup por isso, porque você fica próximo, né, do cliente. Então eles vêm nos perguntar, mas será que, o que você acha? Vale a pena um estratégico? Será que eu vou por um caminho de levantar dinheiro de um VC mesmo, para depois alavancar? E tudo depende de aonde a sua startup, você acha que ela vai chegar, qual que é a saída mais óbvia, né? E se você quer ter opções. Não, porque tem... E aí, enfim, depende um pouco do fundador. Tem fundador que tem o sonho, eu preciso ser o próximo unicórnio. E tem fundador que não, que quer chegar lá, fazer um bom trabalho e vender daqui a o menor tempo possível com o maior dinheiro possível. Não tem essa ambição de ser vou ser o grande unicórnio. Então... E como amarrar... Essa é uma dor especialmente próxima do CVC. Você comentou de, olha, o CVC eventualmente frear uma série B. Mas o CVC pode ter um conflito de interesse, inclusive, na própria tocada da companhia, né? Como amarrar, como as cláusulas que desenham o investimento podem mudar para proteger a companhia em si, né, a startup, de não ficar engessada demais. Essa já é uma pergunta que já faz uma ponte para o próximo assunto, que é de M&A, né? Mas de não... poxa, a companhia mãe, ela não conseguia desenvolver aquela tecnologia por um motivo. Porque ela tinha engrenagens engessadas, ela era grande demais, ela tinha outras prioridades, assim por diante. Aí você monta o CVC, faz o investimento, e no que você tenta levar governança, você também leva engessamento. Como preparar esse deal para evitar que se ingesse tanto a startup, para que ela cumpra a sua função de ser um ponto de inovação dentro da companhia mãe? Perfeito. Os bons CVCs, e existem vários, tá? Eles são muito sensíveis a esse tema. Então, embora você tenha que ter algum tipo de controle, porque no final das contas o que acontece é aquela startup vira startup investida pela X, né? Então você tem o seu nome atrelado àquela startup. Embora eles exijam alguns tipos de controle ou alguns tipos de vetos e restrições a movimentações da startup, os bons CVCs, eles entendem que eles precisam dar independência, até um certo grau, para os fundadores. Tá? E aí, qual que é a construção que, em geral, se faz ou que se pode fazer? Você cria mecanismos de proteção para o CVC caso a startup dê muito certo. O que eu quero dizer com isso? Você cria o tal da rota para o controle ou da rota para a venda. Então, desde já, você prevê, olha, eu vou deixar você tocando exatamente como você precisa tocar, porque eu reconheço, eu não consegui fazer em casa, você está fazendo maravilhosamente bem, só que quando e se isso aqui der certo, eu já quero ter no documento algo que diga que eu tenho preferência para te comprar. Então você cria um mecanismo que ao mesmo tempo que você tem a sua independência, eu quero ser a primeira porta em que você vai bater se alguma coisa sair. Isso é bom, ou se houver uma venda, um evento de liquidez. Isso é bom porque esse direito é até algo positivo para o futuro investidor financeiro. Porque se o cara sabe, peraí, eu vou colocar dinheiro nessa companhia, se der tudo certo, já tem um cara relativamente alinhado para me comprar,
ou para comprar startup, pô, isso é bom. Já tem uma saída, né? Não é necessariamente ruim. O que você precisa, obviamente, fazer aí é um equilíbrio entre uma rota de saída que é a única que a startup tem versus uma rota de saída que protege o CVC. Você precisa dos dois. Quer dizer, você precisa desse e você precisa criar mecanismos em que você tenha, se eu tiver, por exemplo, 3 interessados, para os investidores é importante que seja vendido pelo maior preço, com o maior retorno, né? E aí uma outra solução também pensada é, tudo bem, o cara que investe no CVC. Desde que você não venda para competidor A e B, eu não preciso talvez nem da rota de liquidez, porque eu sei que você vai bater na minha porta dentro da companhia, é mais fácil de você me vender, né? Mas acho que esse é o equilíbrio que é importante. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Pedro Chueri, sócio da BZCP Advogados. Vamos falando um pouco aqui sobre Venture Capital, vamos falar um pouquinho sobre M&A também no próximo bloco, então fique por aí, daqui a pouco a gente está de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com Pedro Chueri da BZCP Advogados, falando um pouco sobre Venture Capital, sobre M&A e falando um pouco sobre esse assunto. Vocês sabem que eu gosto bastante. Eu queria aproveitar esse segundo bloco, a gente falou bastante de VC no primeiro, podia ter feito 2 programas, a gente falou bastante de VC no primeiro, mas voltar aí fazendo essa ponte que a gente terminou comentando um pouco sobre a permanência do fundador, sobre a autonomia da companhia e que são problemas latentes em M&As, especialmente M&As estratégicos também. E teve um ponto que foi muito discutido na academia e no mercado sobre as constituições de earn-out, né? Que pareciam assim ser a grande solução, numa epifania dos fundos de private equity, que agora resolveu todos os problemas. Você deixa um pedaço que, se a empresa continuar performando bem, o fundador ganha melhor. E ao longo do tempo a coisa vai amadurecendo e a gente vê que não é bem assim. Como tecer esse earn-out que de fato mantenha o engajamento, que seja atingível por parte do fundador, e que também preserve ali, do ponto de vista do fundo, preserve esse engajamento? Essa é a pergunta de vários milhões de dólares. Não dá nem pra falar que é a pergunta de $1 milhão. Se fosse exato, $1 milhão, seria barato para essa indústria. Né? O earn-out, eu tenho um amigo que é advogado de contencioso, ele fala que o earn-out é provavelmente o elemento do M&A com que ele fica mais feliz, porque sempre dá problema. Sempre vira alguma discussão. Né? Mas a verdade é que depende muito de como você formula o earn-out e de quais os cuidados que você toma para que, número 1, o fundador consiga, ou o vendedor, né? Vamos falar aqui um pouco, como a gente está falando de M&A agora, que o vendedor consiga entregar aquilo a que ele se propôs. E ao mesmo tempo, você tem a dificuldade de o comprador, ao olhar para esse ativo que ele acabou de adquirir, ele tem que ter a independência para tocar o ativo, né? Então, o earn-out é curioso, porque eu também, de novo, brinco, e sempre brinco não, mas eu sempre falo sério com os meus clientes, que são os vendedores especialmente. Eu falo, quando você falou que a sua companhia valia 500 e o comprador falou que valia 300, você esticou o seu balanço? Você esticou o seu resultado futuro? Ele é factível, né? Você de fato consegue entregar ou não consegue entregar? Porque se você não conseguir entregar, é melhor a gente negociar um preço menor, sem earn-out, mas que você já tenha a certeza de que você vai receber. Várias vezes o vendedor fala, não, esse aqui, dadas essas e essas premissas, eu acho que é uma expectativa razoável, acho que eu consigo. Algumas outras vezes o vendedor fala, não, eu dei uma esticada na hora de fazer o processo de venda, porque eu queria aumentar o preço. E aí nessa hora você tem que falar, então tá bom, então vamos voltar, vamos entender quais são as premissas e a gente tenta rediscutir aqui o elemento do earn-out. Agora, um ponto que também
E onde é que acho que entra o ponto importante? Para que você tenha esse alinhamento e para que o vendedor consiga entregar o earn-out, a grande preocupação, e essa é a preocupação que aparece em literalmente todos os M&As, é o seguinte: você quer que eu fique na companhia. Eu vou ter a liberdade para tocar a companhia? E o comprador vai falar assim: não, eu vou te dar toda a liberdade. Eu tô comprando a companhia justamente porque você vai tocar, eu acredito em você tocando a companhia. Tá bom. Só que você é o controlador. Ou você adquiriu 100%. Tem que dizer, do ponto de vista legal, você pode me tirar da companhia a hora que você quiser. Então deu 2 meses, você não gostou do que eu fiz, tchau. E aí como é que fica meu earn-out? Então você tem que criar mecanismos que essencialmente eles dizem o seguinte, que quem trabalha nessa área sabe, as grandes discussões são as definições de justa causa e motivo justo. Que é o seguinte: quando é que o comprador pode falar para o vendedor, você está fora, irrelevante, não vou te pagar o earn-out, você deu causa e perdeu o earn-out. Então aí você tem uma lista de exemplos, o cara pode fazer isso, pode fazer aquilo, aí vira uma briga de advogado na mesa que é super divertido. E o outro motivo justo, que é quando ou em quais cenários o vendedor pode sair da companhia, porque o comprador, por exemplo, o comprador, isso tem um caso que é um caso que aconteceu, que essencialmente o comprador ficou furioso com o vendedor, com o cara que estava na companhia tocando para receber o earn-out, e não tinha uma cláusula dizendo que o vendedor precisaria estar ocupando um cargo semelhante ao que ele tinha, e especialmente onde ele deveria exercer esse papel. Então, o que o novo controlador falou? Você pode, não estou te pedindo de fazer nada que você precisa fazer, só que você vai trabalhar no Amazonas ou no Pará. Era um outro estado que era super longe de onde o cara tinha família, etc. O cara falou: não vou. Não, como não vai? Estamos abrindo uma operação nova, eu preciso que o meu CEO fique lá. E isso forçou o vendedor no earn-out, falou: cara, não vou. E ele abriu mão do earn-out, porque ele não foi. Então você tem alguns critérios que eles são fundamentais para que você se assegure o vendedor de que ele consegue entregar o earn-out e ao mesmo tempo você dê alguma proteção para o comprador, né? E uma outra discussão que eu acho super interessante aqui que é sempre o que todo mundo fala: ah, não, mas eu vou atingir o earn-out com facilidade porque agora eu vou usar da estrutura do comprador para aumentar a minha receita, por exemplo. E a discussão mas isso entra ou não entra na métrica do earn-out? Porque a rigor você não está usando, né, a tua estrutura antiga, que é com base na qual você fez o valuation, mas está usando a estrutura nova. Então tem alguns elementos na discussão do earn-out que são bem... tem muita casca de banana. Então você tem que tomar muito cuidado, tanto de um lado quanto de outro, para o negócio ficar redondo e conseguir... você conseguir efetivamente entregar o earn-out. E aí, para terminar, só que eu já estou me alongando demais nesse tema, mas é que é um tema muito legal. A gente vê muito earn-out sendo pago. Então, assim, não é que os earn-outs todos são malucos e de repente a gente recebe um e-mail de um cliente e fala: então, consegui cumprir, meu earn-out vai ser pago daqui a 12 meses. Fala: que legal, que bacana. E ao mesmo tempo você tem em outros casos em que o cara chega muito perto porque era binário. Ou você bate X e não recebe nada. Então, esse é outro elemento. Vamos tentar construir um espaço em que você vai ganhando o earn-out aos pouquinhos. E algumas vezes ele é binário, que é enfim. Evita esse ruído. Porque tem um pedaço desse ajuste que é fair e é difícil de resolver. Por exemplo, a TOTOS compra uma empresa de software pequena. Aí ela vai querer colocar lá como ERP lá o Prometheus, obviamente, né? Só que a estrutura de custos eu tinha um gerente ali que era contas a pagar, tesouraria, era FP&A, e ele não tinha o Prometheus. Aí ele tem que pagar no primeiro ano R$1 milhão de implantação do Prometheus, destrói o EBITDA da empresa e a métrica do earn-out estava em EBITDA. Pô, e aí como você vai resolvendo isso? Você pode ter muita boa vontade de todas as partes, mas tem coisas que são simplesmente difíceis de resolver. Mas esse é um excelente exemplo, porque
talvez a grande discussão no earnout é a definição ajustada da métrica que vai servir para o pagamento do earnout. Que é exatamente o que você falou. Então, por exemplo, se eu vou entrar, eu entro dentro da estrutura de um comprador que tem custos altíssimos com Prometheus, ou com agora eu preciso jogar tudo para a nuvem, agora eu preciso jogar 100% dos meus empregados precisam receber um bônus X, porque faz parte da lógica da estrutura maior. Então, na definição, que é a grande métrica que define, a definição que define, né? Que estipula se o EBITDA, o earnout é devido ou não, você ajusta e fala, o EBITDA é definição conforme os princípios contábeis, ajustado da seguinte forma. 1. Pagamento com Prometheus não será um dedutor. 2, entendeu? E aí você, ao discutir com... Mas aí você precisa ter, ao mesmo tempo, um vendedor que seja bem informado e sofisticado. Porque senão o cara, ele não vai saber. Ele vai vender e falar, agora, pô, você não sabe, agora eu tô tendo que pagar 1 milhão e entrou nas minhas despesas. Então, é muito importante você ter uma conversa entre comprador e vendedor e você ter, neste caso, um vendedor sofisticado que fale, mas peraí, vamos definir esse negócio direito aqui, porque senão eu não vou receber o earnout nunca. E como sofistica o vendedor? Como se prepara esse vendedor? Porque não é trivial. E muitas vezes o empreendedor ele sabe do business dele. Ele não é ele não é um vendedor serial. Toda razão. Aí entra o jabá. Contrate um bom advogado. E, se possível, contrate um bom assessor financeiro. E aí você tem assessores financeiros também que atendem companhias maiores, companhias menores, companhias só de tech, companhias não de tech. Então você tem aí um leque. Sempre que possível no M&A, a gente recomenda, cara, tenta fazer um par aqui, se você não tiver ninguém interno, né? Porque te ajuda, tem valor. A gente comentou de custo, mas tem uma estrutura, às vezes, cultural de receita. Por exemplo, de novo, você tem uma empresa, um conglomerado maior comprando uma empresa menor. A empresa menor, até por ciclo de vida da companhia, tende a ser mais agressiva. Então tem um cliente, eu vou ter que pegar um avião e ir lá falar com o cliente porque pode ser o deal da minha vida. Aí a matriz fala, não, você tem que comprar para comprar passagem, precisa comprar com 15 dias de antecedência. Você entra num outro modelo de fazer negócio que às vezes você não está preparado para enfrentar. Perfeito. E aí você comentou das opções de saída, esse é um ponto fundamental que é desenhar. Muitas vezes o vendedor superestima a sua capacidade de voltar a ser um executivo e não mais o dono da empresa. Perfeito. Exatamente. E é curioso de você ver a mudança, né? Porque se você parar para pensar, é um cara que vem empreendendo, né? Vamos pensar no mundo tech por um segundo. Ele vem empreendendo há 12 anos. E é exatamente o que falou, cara, autonomia, o cara decide, ele arma o negócio todo e ele não deve explicação para ninguém. E de repente, ele vira uma chave e ele vira de novo, ou pela primeira vez, um executivo que tem chefe, né? E é difícil a adaptação. Você conversa com os clientes que passaram por essa adaptação, muitas vezes a grande discussão dele é o seguinte: qual é o período do meu não compete? E quanto tempo eu tenho que ficar? Ou por conta do earnout, ou porque de fato faz sentido em termos de pacote. O cara ganha uma baita remuneração, ele tem que ajustar, ele tem que ajudar ali na transição. Mas eles têm essa preocupação, porque o cara quer muitas vezes empreender de novo. Fala, cara, eu não quero ficar engessado nessa estrutura, né? Tem alguns outros clientes que não, que gostam, que fazem carreira, que viram diretor, eles sobem para o global. Tem cara que se adapta. Mas essas duas preocupações do non-compete e do qual é o meu pacote, que acontece quando eu posso sair, elas também são preocupações de M&As de saída, que a gente olha tanto para o comprador como para o vendedor. Elas são, assim, batata que vai dar discussão. Porque a própria empresa adquirente, né, a compradora,
às vezes não está preparada para essa situação. Você tem uma business unit fatura 10 vezes a sua adquirida. Aí você pega o gerente sênior que toca aquela business unit, ele supostamente ele tem um orçamento muito maior, só que ele nunca teve o grau de exposição à incerteza do cara que tocava o business sozinho. Perfeito. Então, como é que você vai calibrar essa senioridade na sua folha de pagamento, na sua estrutura de custo? Quem vai participar de que reunião? Como você vai encaixar aquelas novas estruturas na sua estrutura atual? Não, isso dá problema mesmo. Recentemente a gente fez uma venda para uma companhia grande que tinha braços. O nosso cliente era uma startup já não era mais nova, né? Já era mais madura, e para investida de um fundo grande. Então, quer dizer, era investida de um fundo grande, comprou esse nosso cliente. E o cara que era o fundador falou, bicho, os caras não sabem o que eles estão fazendo nesse braço, né? Porque justamente acho que por isso, eles nunca se aventuraram, nunca experimentaram para entender o mercado como é. Ele falou, o que vai acabar acontecendo, e ele falou para mim no meio do processo, ele falou, eles vão me contratar para tocar o meu bracinho aqui. Vai dar 1 ano, eu vou começar a tocar o braço de lá. Dito e feito. Justamente porque eu acho que a experiência que ele adquiriu tocando essa startup com os erros e acertos, deu para ele um repertório muito grande que os caras falaram, cara, usa aqui. E aí este gerente daqui perdeu o emprego. Mas aí vem uma humildade da estrutura da adquirente de fazer uma manobra dessa, porque isso também pesa. Eu tenho meu quadro interno, eu não vou... Chega um forasteiro, daqui para baixo, eu não vou aceitar um forasteiro tocando o meu parquinho aqui. Né? Mas o que eu acho que também ajudou ali foi que o fato, e acho que o período em que ele ficou, que foi o período, sei lá, de 1 ano e pouco, permitiu que os caras entendessem que existia uma mesma cultura, né? Isso é fundamental. Faz muito sentido. Porque senão, se você junta e a cultura não é a mesma, a chance do negócio não dar certo é colossal. Colossal. Adaptar a cultura não é brincadeira. Eu preciso só fazer uma pergunta, porque senão eu vou deixar passar, daqui a pouco o pessoal encerra o programa em cima da gente aqui, eu não fiz. A gente, historicamente no Brasil, tem juros muito altos, então você comprar leverage buyout aqui no Brasil não é ali o caso mais comum. Isso é fato. Mas a gente vê que nos últimos anos, embora a gente não tenha mais... tem 3 anos sem IPO, mas os M&As têm mantido o ritmo. Tem. De onde está vindo esse dinheiro dos M&As aqui no Brasil? Muito das próprias companhias, de competidores. Quer dizer, houve um processo de 22 para 23, um processo de consolidação, especialmente no mercado. A gente faz de tudo, né? A gente tem não só tech, mas tem muito não tech também. Mas em todos os mercados há um processo de consolidação que ele se acelerou pós-22. Por quê? Porque tinha muita gente com muito boa ideia, muito pouco caixa e não tinha saída. Então você tinha essas grandes companhias com caixa, e mais importante do que isso, acho que isso também ajuda a explicar. Houve um movimento nesses últimos tempos, talvez 2 anos, um movimento em que o pagamento da aquisição não é em dinheiro, é em dinheiro e ações. E isso aumentou muito. Então, o que você faz? Você troca o risco. Você troca essa startup ou essa empresa acabou não dando muito certo, ou ela deu certo, só que agora eu vou investir nesse que foi o, aspas, vencedor, o cara que conseguiu ir adquirindo os terceiros, né? E agora eu vou receber ações dele. Então, o pagamento deixou de ser... Isso gera impactos fiscais, tem outro tipo de preocupação. Mas você não precisa mais tanto de exclusivamente dinheiro. De caixa. Criou-se uma lógica em que caixa mais equity é aceitável. Então vamos discutir agora qual vai ser o meu direito do lado de lá, como novo acionista. Entendeu? Então isso é algo que tem acontecido mais e mais e mais nessas estruturas, tanto de tech como não tech.
tá aqui 50% do preço em dinheiro ou 30%. Então a estrutura é assim, tá aqui 30% de dinheiro, 30% em equity e 40% em earnout. Isso quando coloca um earnout em equity, aí você só muda o fator de conversão lá na frente. Aí você fala, se valer mais, a gente discute lá na frente. Ô Pedro, maravilha, excelente papo. Obrigado, Fiquei muito feliz em recebê-lo aqui. Poxa, achei um tema fantástico, então já está de portas abertas de fazer outras rodadas aí. Eu queria, antes de encerrar, deixar aí o espaço aberto para você deixar seus contatos, os contatos do escritório, eventualmente redes sociais, e-mail que você tiver disponível aí para empreendedores que estejam assistindo a gente, queiram buscar o serviço de vocês, também conseguirem acessá-lo. Claro. Muito obrigado pelo papo. O site do escritório é bzcp.com.br, é só entrar lá e estamos à disposição. Sempre que você quiser, a gente volta. Maravilha, Pedro. Grande prazer mesmo. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Valeu. Muito obrigado. E muito obrigado também à BZCP por ceder aqui a participação do Pedro. E muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, trazendo assuntos de relevância, aqueles assuntos que não podem passar despercebidos, para criar aqueles insights aí, te ajudar a pensar investimentos de uma maneira global e mais robusta. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como a plataforma pode ajudar você ao seu negócio, aos seus investimentos, visite www.comdinheiro.com.br e pode deixar também para a gente um e-mail com sua dúvida, sua sugestão, seu feedback em contato@comdinheiro.com.br. É sempre muito bem-vindo, vai ser um prazer tomar um café com vocês. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e sua audiência e até a próxima.